Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Maravilha de Deus, olha, bênção pura, é unção de Deus até o tutano. Eu sei que Deus é poderoso, tá bom? Para fazer grandes coisas, assim como já tem feito. E eu tenho certeza de que você será ricamente abençoado pelas reflexões que você tem ouvido na nossa programação, pelas orações que você tem recebido. Continue acreditando, viu? O nosso papel é esse diante de Deus. Crê somente, ok? Porque este é o seu programa A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, nós vamos para a palavra de Deus. Eu tenho algo aqui para concluir na realidade. Olha, nós ministramos na nossa última programação um tema bem interessante. E aí foi feita uma pergunta dizendo assim, olha, com quem você se parece? Então essa foi a parte 1 da nossa mensagem. Porque a parte 2, ela chega agora para a sua vida, tá bom? E aí nós estávamos falando a respeito de Paulo, pelo fato dele se parecer com Cristo. E aí eu digo para você, por que Paulo ele imitava Cristo? Porque na realidade, Cristo ele se tornou para Paulo uma referência. Então, por isso que Paulo ele se aprofundou, ele foi ao fundo para saber tudo sobre Jesus. Você consegue compreender a dimensão dessa palavra? Um homem que de repente, anteriormente, ele era um perseguidor, ele perseguia os cristãos, ele matava pessoas que proferiam Cristo nessa terra. Agora, depois que ele tem um encontro com esse Cristo, até mesmo, entenda isso, ele transpirava Cristo até pelos poros. Ele era uma pessoa que procurava viver Cristo em todos os aspectos. Porque quando Paulo, na realidade, meu amigo, quando ele descobriu quem realmente era Cristo, ele se deparou com alguém que na verdade, quando ele esteve aqui nessa terra, ele fazia questão que todos soubessem da comunhão que ele tinha com Deus. Tanto que, numa ocasião, Cristo disse essas palavras: quem vê a mim, vê ao Pai. Olha que palavra é essa de Jesus. Quanta realidade nessas palavras. Isso daí é uma coisa que mexe muito com o meu coração. Você consegue entender a dimensão desta frase que Cristo, em certa ocasião, disse? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então essa é uma verdade que não tem como se contradizer isso, não tem como mudar essa verdade. Porque na verdade Jesus, ele é a revelação final de Deus. Por isso que ele disse essa frase. Por isso que ele fez questão de relatar isso. Exatamente por isso. Porque ele é a revelação final de Deus. Tudo que representava Deus estava ali na pessoa de Jesus. Por isso que Paulo o imitava. Dessa forma, quando Paulo fazia isso, imitava Cristo, pega isso porque é para você agora, viu? Quando Paulo ele imitava a Jesus Cristo, ele refletia a imagem de Deus aqui na terra. Ele refletia Deus aqui na terra. Você reparou que eu coloquei a imagem de uma pessoa olhando no espelho e fiz essa colocação e fiz essa pergunta como título da mensagem?
E aí a pergunta não foi essa? Com quem você se parece? Paulo ele imitava tanto a Cristo que quando olhavam para ele, percebiam que viam Deus através da vida de Paulo. E aí eu faço uma pergunta nesse momento. Qual tipo de imagem temos refletido em nós aqui na Terra? Você já parou para analisar isso daí? Qual é o tipo de imagem que você tem refletido? Paulo, ele refletia a Deus pela pessoa de Cristo. Por isso que é importante nós entendermos isso. Por isso que é importante nós procurarmos imitar a Cristo. Então essa é uma realidade, sabe? Porque quanto mais ele se aproximava e vivia a Cristo, olha que palavra é essa, meu querido. Quanto mais o apóstolo Paulo se aproximava, quanto mais ele procurava seguir os exemplos de Cristo, mais ele se parecia com Deus. Mas, pastor, como que eu posso fazer para chegar a um nível desses? De refletir Deus aqui na terra? Como que eu posso? Que tipo de situação que eu preciso passar a fazer e a ser para poder refletir Deus? Qual seria esse processo? E aí eu quero dizer uma coisa para você. Agora nós vamos voltar lá no comecinho, quando nós lemos no último programa a respeito do que disse a palavra de Deus lá em Oséias 6. Lembra disso? E eu vou voltar para a gente poder fazer o arremate e o fechamento dessas duas mensagens. O que diz a palavra? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, quando você passar a fazer o que está escrito na palavra, quando você começar a conhecer a grandeza desse Deus, você vai entender uma coisa, que Ele vai te apresentar a Cristo, assim como foi apresentado também para o apóstolo Paulo. E aí Cristo ele nos fará entender dia após dia que poderemos chegar a este grau maior de refleti-lo aos homens e fazê-los a tornar a ser o quê? Nossos imitadores. Muitas pessoas naquela ocasião, discípulos, homens ligados à fé em Cristo, procuravam seguir e imitar ao apóstolo Paulo. Por isso ele usou essa expressão, olha, me imitem, porque eu imito a Cristo. E por que ele imitava a Cristo? Porque Cristo transparecia Deus aqui na terra. E quando o apóstolo fez isso, ele começou também a agir da mesma maneira. Refletia Deus aqui na terra. Isso é muito importante. Então, para que você consiga refletir Deus aqui na terra, o caminho é esse. Conheça Deus e prossiga em conhecê-lo. Ou seja, este é o segredo. Não existe nada nessa vida que não se resuma a isto. Você quer refletir Deus aqui na terra? Então procura conhecer a Deus. Procura caminhar com Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Então este é o resumo dos 2 programas pelo qual nós passamos para você. O nosso último, como comentamos, e fizemos a pergunta dizendo o quê? Com quem você se parece? E agora, nessa programação, é a parte 2 e aqui o resumo final. E aí você faça agora a sua reflexão. Com quem você se parece? A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus que protege, é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que abençoa, é um Deus que perdoa, é um Deus que verdadeiramente atrai as pessoas para Ele, para si, com a finalidade de que as pessoas o conheçam, que as pessoas o amem, que as pessoas se entreguem a Ele através da pessoa de Cristo.
Então, naquela ocasião, inúmeras pessoas, dezenas, centenas, por que não dizer milhares de pessoas, se entregavam a Cristo para que pudessem, através de Cristo, conhecerem a Deus. Mas por que faziam isso? Porque o apóstolo Paulo ensinava e, através da vida do apóstolo Paulo, Deus era refletido aqui na terra, de tanto que ele imitava a Cristo em tudo. Você tem imitado a Cristo? Você tem sido esse reflexo de Deus? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar Deus na sua vida, nas suas atitudes. Você é uma pessoa coerente, concernente às coisas de Deus. Você é uma pessoa que tem trazido esses exemplos de Deus aqui na terra, para que pessoas possam te seguir e entender que, se estiverem te seguindo, estão vendo Deus através de você. Então, esta é a questão. Por isso que na mensagem de ontem nós comentamos que diante de Deus, Ele não está tão preocupado em si com relação à nossa aparência, se realmente fisicamente parecemos, somos semelhantes a Ele. O que voga, o que conta ponto, o que diz mais forte, o que traz a marca para a nossa vida é a questão do nosso comportamento. Se tivermos um comportamento digno, semelhante ao que o apóstolo Paulo nos ensinou e tem ensinado através da palavra de Deus, pode ter certeza de que as pessoas conseguirão enxergar Deus na sua vida. Porém, se for ao contrário disso, que Deus possa ter misericórdia. Que Deus abençoe. Pense nisso e seja você ricamente abençoado por Deus. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Grande Deus, eterno e soberano Pai, tão somente eu tenho que agradecer a Ti pela sequência da mensagem que nós começamos no último programa. Meu Deus, colocamos a pergunta: com quem esta pessoa que está me ouvindo, ela se parece? Falamos na parte 1, o exemplo que o apóstolo Paulo nos deu. E agora, meu Deus, nesta programação, na parte 2 desta mensagem, a gente fez a conclusão. O do porquê o apóstolo Paulo precisou fazer tudo isso, para que todos entendessem que quando fazemos a sua vontade nessa terra, sendo imitadores do seu Filho, nós refletimos a sua imagem para a vida das pessoas. E agora, meu Deus, a gente pede para que essa pessoa permaneça na sua presença, permaneça caminhando firme ao Pai, sob a sua orientação. Porque nós vemos inúmeras pessoas nessa vida, nós nos deparamos com tantas pessoas que não conseguem transmitir a imagem do Senhor aqui na terra. Pessoas agressivas, pessoas violentas, pessoas que fazem coisas tão erradas, às vezes até batem no peito dizendo que são filhas de Deus, mas diante do comportamento vemos que infelizmente essas pessoas, elas estão longe da sua presença, longe de serem filhos, e isso tem trazido uma tristeza muito grande para o seu coração. Então, que através dessa mensagem esteja sendo gerado filhos verdadeiros, filhas verdadeiras, que pessoas possam, meu Pai, no nome de Jesus, passarem a partir de hoje te imitarem de verdade nessa terra, amando, respeitando, abençoando. Meu Deus, se aproximando mais das pessoas com a partilha, compartilhando a sua palavra, compartilhando, meu Deus, as tuas maravilhas, seus sinais e a sua presença com toda certeza.
será refletido através da vida desta pessoa. Então, meu Pai, confirma esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que recebe, diga graças a Deus. Muito bem, está então a segunda parte da mensagem. E aí fica com você esta pergunta: com quem você se parece? Você está se parecendo com Deus? Sim ou não? Olha, essa só você mesmo para responder. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até ao nosso próximo programa, A Hora do Fone.